Olá, povo de Deus! Eu me chamo Carlos Alberto, sou seminarista propedêutico da Diocese de Osasco e hoje nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre igreja. Aproveito e peço para que você possa curtir esse vídeo e acompanhar o nosso trabalho neste canal. Igreja. Hoje em dia, o mundo nos oferece uma ideia de que toda igreja é boa. Às vezes até que não precisamos de igreja. Eu vejo muito dizer por aí que a religião não salva ninguém. São falácias que não vêm de Deus. Não pode estar na boca de um homem de Deus. E vamos entender por quê. Veja, Jesus, Deus, em princípio, quando fez uma aliança com seu povo, ele mesmo deu toda a estrutura para que se fosse montada uma religião, que é o judaísmo. Ele deu as leis, ele mesmo falou a estrutura do templo, no detalhe, como que ele queria que fosse a Arca da Aliança, né? 2 centímetros daqui, 3 dali, né? Põe anjo em cima, não põe. Ele que foi instruindo o povo. Porque através daquele povo, daquela religião, ele iria se comunicar com a humanidade. E quando chegou a plenitude do tempo, ele enviou à terra o seu próprio filho. Prólogo de São João vai dizer: no princípio era a palavra, era o verbo, era o Logos. E a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Adiantamos um pouquinho nos versículos. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então veja, é o próprio Deus que vem habitar com a humanidade. Toma, no seio da Virgem Maria, ele toma para si a nossa carne, a nossa humanidade, e lá no seio da Virgem Maria ele é formado, e nasce, e vem ao mundo, né? Com um objetivo. Ele vem anunciar com plenitude, levar à plenitude tudo aquilo que ele falou na religião judaica. Veja, Deus Pai preparou essa religião, o judaísmo, o seu povo eleito, né? Que é um pequeno povo, aparentemente insignificante, mas que faz um barulho tremendo, né? Esse pequeno povo, né, prefigurado ali em Davi e Golias, né, vence tantas batalhas no decorrer da sua história. E é nesse povo que Deus fala. E Jesus veio trazer pleno cumprimento em tudo que Deus falou para esse povo. Só que esse pequeno povo, muitos deles não reconheceram o Filho de Deus. Ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Então veja, já que os seus não aceitaram, então Jesus começa a expandir esse reino de Deus para os pagãos também, para os gentios. Então ele começa com os seus, com o judaísmo, e depois começa a expandir isso. Só que Jesus não ficaria aqui para sempre. Visível a nossos olhos assim, que na nossa carne assim, né, andando conosco aqui, como nosso brother ali com os 12. Ele não ficaria para sempre. Ele nasceu, após 30 anos ele começa a sua vida pública, e depois dos 30 ele fica mais 3 anos conosco, né? Mas para que a salvação que ele veio anunciar
pudesse nos alcançar aqui hoje, pudesse me alcançar, pudesse alcançar você que está nos assistindo, né? Era necessário que ele instituísse uma igreja. Um povo capaz de anunciar a sua paixão, morte e ressurreição pelos séculos dos séculos, até que ele venha na sua segunda vez. Por isso que ele ali, entre aquela galera que andava com ele foi selecionando ali mesmo Pedro, Tiago, João e tantos outros. Então ele vai escolhendo, ele selecionou esses 12 entre aqueles outros, tantos outros, né, para ele ir instruindo, explicando como que era, o que ele queria passar para nós, como de fato eram os seus ensinamentos. Tanto que no evangelho de hoje, o segundo domingo da Páscoa, no final do seu evangelho, São João vai dizer: nosso Senhor fez tantas outras obras que não consta nesse livro. Mas essas foram escritas para que nós possamos acreditar. Então veja, Deus ensinou muito mais aos apóstolos, muito mais do que foi escrito. E esses apóstolos são as primícias da Igreja Católica, da Igreja de Jesus. Foi no fundamento desses apóstolos que nosso Senhor fundou a sua igreja. Veja, Jesus tirou os 12 do meio daquela multidão e do meio dos 12, nosso Senhor elegeu um como líder desses 12. Daí já nasce a hierarquia da igreja. Então, na pessoa de Pedro, nosso Senhor funda: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer sobre elas. Então, ali está tudo pronto para que a igreja seja fundada. Tudo pronto. Veja, quando a gente vai abrir uma empresa, primeiro a gente prepara tudo a papelada. Depois a gente vai no cartório. Então, nosso Senhor preparou os apóstolos. E o cartório, onde foi fundada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, é o madeiro da cruz. Quando o soldado romano, que a tradição reconhece como São Longuinho hoje, quando ele fura a quinta chaga de nosso Senhor Jesus Cristo, que jorra ali água e sangue, do lado aberto de nosso Senhor, naquele exato momento está sendo lançada a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, pela água do batismo e pelo sangue da nova aliança. Veja, Deus havia feito uma aliança em Abraão, uma primeira aliança imperfeita, porque estava sobre o jugo da lei, e a lei não justifica. Vai dizer São Paulo que ninguém se viu justificado por conta da lei. Mas era uma prefiguração, uma preparação para Jesus Cristo, e o povo saiu, fugiu dessa lei, não foi fiel a essa lei. Então, Deus vem em Jesus Cristo, né, com essa lei aqui que estava na tábua, que foi escrita na pedra, impressa em seu coração. Por isso que ele fala no começo do Sermão da Montanha: não penseis que vim tirar um jota dessa lei. Muito pelo contrário, eu vim trazer pleno conhecimento dessa lei. Porque ele é o autor da lei. E só ele consegue interpretar essa lei ao pé da letra, tal como ela é. E ele é a realização dessa lei. Porque a lei falava: tem que morrer porque pecou. O pecador tem que morrer. Então Jesus vem, então eis que eu vou.
e morro. E morrendo, ressuscitou. E ressuscitando, nos deu vida. E nesse lenho da cruz, Jesus inaugura a sua igreja. E faz dos apóstolos a sua igreja, o seu corpo. Veja, inaugurando a igreja ali, no madeiro da cruz, ela já estava feita, bonitinha, papelada pronta, já reconhecida em cartório. Mas não tinha feito aquela primeira abertura ainda. Porque Jesus estava ainda preparando algumas coisas, anunciando essa igreja santa lá na mansão dos mortos. Jesus morre na cruz, o sangue funda a igreja, a água do batismo, ele desce. E vai pregar para aqueles que morreram antes dele a salvação. E depois de descido lá, de pregado, ele ressurge. O Pai sopra o Espírito Santo em Jesus e ele ressuscita. As leituras de hoje vão dizer isso. Ele ressuscita cheio do Espírito. Ao ponto de São Paulo dizer em uma das suas cartas, Jesus, Deus, é Espírito, que ele está cheio desse Espírito do Pai. E nesse Espírito, Jesus ressuscitado, Evangelho de hoje, estando as portas fechadas, Jesus entra e se coloca no meio dos discípulos, aqueles que ele havia preparado, e fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Ide, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles aos quais reterdes, lhes serão retidos. E faz um gesto único. Sopra sobre os apóstolos, ali reunidos, o seu Espírito Santo. O Espírito Santo que o Pai o deu na ressurreição, Jesus agora o dá à sua igreja, na pessoa dos apóstolos. Sopra-lhes o Espírito Santo. E é nesse Espírito Santo que vai ser dado mais plenamente à igreja em Pentecoste, que é onde acontece a inauguração da igreja. Em Pentecostes, aqueles mesmos apóstolos que se mantinham as portas trancadas com medo dos judeus, em Pentecoste desce o Espírito Santo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em plenitude sobre eles, desce com uma força tamanha que a palavra vai dizer que desceu como que bola de fogo. E agora sim, com esse Espírito do ressuscitado, a igreja de Cristo, ela sai para anunciar. Anunciar o quê? Veja, qual que é a missão dessa igreja? Por que foi necessário que nosso Senhor fundasse essa igreja no seu sangue, né? Na sua carne? Anunciar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O núcleo da salvação da humanidade. Por isso que hoje eu estou aqui falando para você disso. Porque através da igreja, fundamentada nos apóstolos, né, tendo como espírito o próprio Espírito de Jesus, e temos Jesus na Eucaristia, a Igreja Católica, ela se manteve fiel 2000 anos em anunciar a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E como tudo hoje tem que estar na Bíblia, então eu convido você a ler o capítulo 1, 2 e 3 dos Atos dos Apóstolos, que é o que nós estamos lendo aí nesse tempo pascal. Lá nós vamos ver esse desenrolar da igreja, essa expansão da fé cristã,
A igreja, depois de ter recebido como força o Espírito Santo, né, ela parte para anunciar, a partindo de Jerusalém, passando pela Judéia, até chegar aos confins da terra. Até chegar hoje aqui em nós, em São Paulo, não sei de onde você está vendo esse vídeo, né, até chegar a todos os lugares. Por isso que ela se chama católica. Não porque todo mundo é cristão, mas porque em todo mundo há a presença da igreja. Daí o nome católico. O termo católico quer dizer universal. Repito, mas não é universal de que o mundo inteiro é católico. Não, isso é bobagem. Isso nunca foi a vontade, a missão da igreja. Não. A missão da igreja é que em todo mundo haja cristão. Que todo mundo conheça a palavra de Deus, mas que o ser humano é livre para escolher por Deus ou não. A missão dela é anunciar. E ela anuncia há 2000 anos. Ela é fiel ao ensinamento do seu Senhor. E essa igreja, ela não nasce de um livro. Ela não nasce da Bíblia. Ela nasce do lado aberto de Jesus, na cruz. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é uma expressão dessa igreja. Ela nasce dessa igreja. Veja, leia lá nos Atos dos Apóstolos, para você ver todo aquele desenrolar. Pedrão, nosso primeiro Papa, ele só passava assim, a sombra de Pedro curava, de tão cheio do Espírito Santo que aqueles homens estavam. Quando eles falavam, era de arrebatar, assim, de converter multidões. A palavra vai dizer que em uma só pregação de Pedro, mais de 5.000 homens se converteram. 5.000 homens, sem contar as esposas, as sogras, os meninos. Então, era uma multidão de pessoas que se convertiam e não tinha, nessa ocasião, sequer um livro escrito da Bíblia, do Novo Testamento. Não vamos confundir. O Antigo Testamento, todo ele escrito, porque é um livro da religião judaica, né, que nós, né, acoplamos à nossa Bíblia. Mas o Novo Testamento em si não tinha nenhum livro escrito. Por isso que, repito, no Evangelho de São João, não me fala a memória, capítulo 20, ele vai dizer: Deus fez muitas coisas que não estão aqui nesse livro. Mas as que estão aqui é para que nós possamos acreditar. E como que nós temos acesso a essas outras coisas que nosso Senhor fez que não estão na Bíblia? Através da igreja. É o que chamamos de tradição da igreja. Tradição que é a tradição dos apóstolos, que nós recebemos dos apóstolos, que foi transmitida, né, de homem a homem, de bispo para bispo, né, através da sucessão apostólica. Não é uma igreja que nasce de um livro, repito, mas ela nasce do coração de Jesus, do sangue de Jesus. E este livro que hoje nós temos essa riqueza, que é a Bíblia, que é a Sagrada Escritura, que é uma expressão da igreja, porque ela nasceu na igreja. E nós acreditamos que ela é a palavra de Deus, justamente porque a igreja discerniu isso. É importante deixar isso claro, que alguns livros da Bíblia, do Novo Testamento, né, teve muita discussão acerca deles para saber se eram inspirados por Deus ou não. Teve muita discussão. Porque uns falavam que era, outros falavam que não. Aí vem um grupo, né,
fala assim, não, tudo isso aí é. Aí outro chega e fala, não, nada disso é. E a igreja, sempre muito cautelosa, foi estudar e discernir isso. Então veja, todos os 27 livros da Bíblia, eles são a igreja que fala para a gente que eles são livros inspirados por Deus. Através de muito estudo, muito discernimento. Porque, veja, hoje nós acreditamos piamente que o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João são evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por esses 4 camaradas aí. Mas, na época ali, depois da morte de Jesus, né, no desenvolver do século I, existiu muitos outros evangelhos. O Evangelho de São Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, né? Tantos outros. Né? Então, quem que falou pra gente que esses 4 camaradas aí, né, o livro que eles escreveram é a inspiração de Deus e os outros não são inspiração de Deus? São chamados livros apócrifos. Quem que falou para nós? Veja, a igreja. A igreja que já existia, porque ela nasceu com Jesus. Então ela foi discernir se esses livros aí eram a inspiração de Deus. E no desenrolar de muito estudo, muita oração, né, ela recebeu a inspiração do Espírito Santo, que tais livros são palavra de Deus. Né? E hoje, seja católico, apostólico romano, seja da igreja protestante tradicional, seja os protestantes evangélicos, os conhecemos como evangélicos, todos nós, há uma unanimidade que todos os 27 livros são livros inspirados por Deus. E teve muita discussão sobre isso, e graças a Deus, por meio da Igreja Católica, que isso chegou até nós. Isso é muito importante frisar, porque hoje nós vemos Bíblias e mais Bíblias sendo impressas, né? Muita gente usando da própria Bíblia para condenar a Igreja, sendo que a Bíblia é uma expressão da Igreja. Muito se fala por aí que a Igreja Católica escondeu a palavra de Deus do povo durante anos. Né? É muita desonestidade. Né? Muita desonestidade porque nós esquecemos que a imprensa, né, que nos possibilita ter livros assim, cópias e mais cópias de livros, nasceu depois de 1500. Então, durante 1500 anos, a igreja escreveu à mão, assim, ó, tal como esse coisa aqui, ó, passando de pergaminhos e pergaminhos, os escritos sagrados. Evangelho de São Mateus, de São Marcos, as cartas de São Paulo, de Pedro, tudo isso foi sendo transcrevido para que não se perdesse no tempo, até chegar nos dias de hoje. E graças a Deus, com a imprensa, né, isso acabou tornando-se mais fácil e hoje todos nós temos acesso às Sagradas Escrituras. Mas o fundamento desta Igreja de Deus não é somente as Escrituras, mas as Escrituras, a sagrada tradição da Igreja, que é aquilo que ela recebeu pela transmissão, pela sucessão apostólica, e o sagrado magistério da Igreja, que é o que ela, reunida em concílio, pela luz do Espírito Santo, né, com base na tradição e com base nas Sagradas Escrituras, eles foram discernindo, né, entendendo como regra. Então, louvemos a Deus, agradeçamos a Deus por ter nos deixado a Igreja como sacramento universal de salvação. E sacramento universal de salvação justamente porque é pela Igreja que nós tomamos conhecimento da misericórdia de Deus,
que se deu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela igreja que hoje eu e você que me assiste, nós conhecemos a Jesus. Que a plenitude, vai dizer a Constituição Apostólica, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, Dei Verbo, no seu capítulo 2, que Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus aos homens. É Deus que se revela aos homens plenamente em Jesus Cristo. E como que nós tomamos conhecimento disso hoje, 2000 anos depois? Através da igreja. A igreja que nos comunica Jesus. Que Jesus, por meio dela, se dá a nós pela Eucaristia, pela palavra, pelos sacramentos. Pelo sacramento da confissão, nós temos acesso à misericórdia de Deus, que nos perdoa. Então veja, a igreja ela é tratada no feminino porque ela é uma mãe de fato. Veja, quando nasce um católico, chama o padre. Vamos apresentar na igreja. Jesus foi apresentado no templo. O homem vai casar, esse bebê cresceu, recorre ao padre. Recorre a Jesus para casar, recorre à igreja. Tá morrendo, tá doente, chama o padre. Vamos dar unção dos enfermos. Vamos dar extrema-unção. Veja, pecou, recorre ao padre, recorre à igreja. Deus nos perdoa. Evangelho de hoje, São João capítulo 20. Ide, eu vos envio, como o Pai me enviou. Aqueles que perdoares o pecado serão perdoados. Veja, a igreja está aqui. Deus nos deu tudo. Nós temos todos os meios para a salvação através da igreja. Por isso que a igreja ela é sacramento universal de salvação. Porque por meio dela Deus nos dá todos os meios para que sejamos salvos pela sua misericórdia. Por ela, nós conseguimos nos salvar, porque ela nos dá todos os meios, ela nos dá Jesus. E esta igreja é a igreja fundamentada em Pedro. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, agradeço a você que conseguiu ficar até o fim. Peço novamente, curta esse vídeo que nos ajuda muito. Siga este canal, compartilhe, mande no grupo da família, no seu grupo da igreja, no seu grupo de amigos, para que todos tenham conhecimento desse tesouro que é a igreja. Obrigado.